Graça e paz do Senhor Jesus, que alegria estar com você em mais uma ministração aqui no YouTube Luz Uberlândia. E de antemão eu quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar, deixar o seu comentário, repartir com seus amigos, porque eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para nós. Eu quero compartilhar com você um tema muito forte que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. A igreja que nós vemos. Qual a característica? Qual a marca? Quais são as impressões? Quais são as tendências? Quais são as posturas, os comportamentos de uma igreja saudável, de uma igreja relevante, de uma igreja influente, de uma igreja bíblica, de uma igreja neotestamentária? Perceba que eu já estou até adiantando a você um pouquinho do conteúdo, né? Mas é algo que é muito importante. Eu e você precisamos enxergar, visualizar e crer que em 2021, o ano do propósito, Deus quer edificar uma igreja saudável. Afinal de contas, a igreja é dele. Afinal de contas, Jesus disse: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus, nós somos servos, nós somos mordomos, nós somos aqueles que colaboram. E no mínimo, o que nós podemos fazer é não atrapalhar. Então, o que fazer para realmente fazer parte desse processo de edificação de uma igreja saudável, de uma igreja família? Porque na minha visão, cada vez mais isso tem se tornado notório. Igreja não é um lugar para se pertencer, mas... deixa eu corrigir aqui. Igreja não é um lugar para se frequentar, mas uma família para se pertencer. Esse conceito de família é muito amplo e nós precisamos reforçar isso a cada dia. Igreja não é um lugar para se frequentar, mas uma família para se pertencer. Por isso, a igreja que nós vemos em 2021. Quais são as características? Eu quero trazer cinco características básicas, fundamentais e, a meu ver, inegociáveis, para que nós vivamos um 2021 cheio da plenitude do poder, da presença, da palavra, da vontade e do querer de Jesus sobre nós. Então, vamos lá? Primeira característica de uma igreja que será influente, saudável e relevante para todos nós neste novo ano que se inicia. Em primeiro lugar, ela precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo. A verdade é que nós estamos na dispensação do Espírito. Jesus disse: convém que eu vá para que venha o Consolador. Jesus disse também que nós deveríamos aguardar a chegada dele para que vivenciássemos a plenitude do seu poder. E em Atos capítulo 8, 1:8, a Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então a primeira característica da igreja que nós vemos, e se nós vemos, nós queremos ser, nós queremos nos tornar, nós queremos vivenciar uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque já em Atos 2:1, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. E eu creio que em 2021 o Espírito Santo vai descer sobre nós, nos cultos, nas células, que já vão se tornar, já vão evoluir para grupos de conexão, crescimento e comunhão. Nós queremos implementar para que as nossas reuniões nos lares, os nossos pequenos grupos, os grupos familiares, enfim, podemos dar tantos nomes, mas precisamos ter um propósito claro. Conexão, comunhão e crescimento com Deus, uns com os outros, com o propósito do Senhor nas nossas vidas, cheios do Espírito Santo. Deus quer que eu e você vivamos 2021 e o resto das nossas vidas cheios do Espírito Santo. A igreja que nós vemos é uma igreja cheia do Espírito Santo. Em segundo lugar, a igreja que nós vemos, a igreja que nós enxergamos é uma igreja cristocêntrica. O que é isso? Traduz, bispo, por favor. É uma igreja onde Jesus
é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o centro da nossa fé. Jesus é o centro da nossa adoração. Jesus é o centro da nossa oração. Jesus é o centro do nosso servir, do nosso amor. Jesus é o centro de tudo aquilo que nós fazemos. Se não é ainda, queridos, precisa se tornar. Tudo que fazemos, tudo que trabalhamos, tudo que realizamos, precisa apontar para Jesus, precisa glorificar a Jesus. Por quê? Porque tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle. Sem Ele, nada pode ser feito. Sem Ele, nada tem valor. É nesse sentido, então, que nós acreditamos firmemente que nenhum homem pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Jesus nos proporciona todas as coisas, e é nessa convicção que nós queremos cada vez mais que Gálatas 2, 19 e 20 seja real nas nossas vidas. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por amor de mim. Perceba, uma igreja verdadeira, uma igreja pura, uma igreja bíblica, uma igreja neotestamentária, ela precisa viver Jesus no centro de todas as coisas. O louvor é para Jesus, a palavra é para Jesus, as crianças são ensinadas para Jesus. Todas as ministrações, tudo que fizermos, seja para glorificar, seja para exaltar, seja para engrandecer o nome de Jesus. A igreja que nós vemos é uma igreja cristocêntrica. Em terceiro lugar, a igreja que nós vemos, que nós enxergamos de uma maneira saudável, bíblica, completa, plena, abundante, é uma igreja que vive, reconhece, pratica e anda na nova aliança. Como assim? A nova aliança é a base da nossa fé. A nova aliança é a sustentação de tudo aquilo que nós cremos. Perceba que há uma clareza, há uma evidência fundamental daquilo que o Senhor Jesus veio para cumprir. Jesus veio para cumprir a lei. Jesus não veio para abolir, para anular, mas ele veio para cumprir. A lei é o fundamento, a sombra e a graça, a nova aliança, a manifestação do Filho de Deus, se tornou então justamente aquilo que todos nós necessitamos para uma vida cristã saudável. A lei era composta de 613 ordenanças, e o fato é que se qualquer um de nós falhássemos em um dos 613 itens ou pontos ou decretos, mandamentos, estatutos, nós seríamos devedores e culpados de todos os outros. Por isso, se deixamos de praticar qualquer item da lei, nós nos tornamos devedores, culpados e totalmente desqualificados. A verdade é, irmãos, que nem eu, nem você, nem qualquer ser humano consegue cumprir a lei. Quem consegue andar pela lei? Todos os que tentam, se esforçam, lutam por isso, mas acabam falhando em algum dos pontos. É por isso que Jesus veio para tirar esse jugo dos nossos ombros. É por isso que Jesus veio para trazer vinho novo sobre as nossas vidas. Mas o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos. O vinho novo, a plenitude da presença do Senhor, precisa ser colocada sobre a nova aliança. E a Bíblia diz isso de forma clara no livro de Hebreus, porque Jesus é o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Em Hebreus 12, 24 também a Bíblia diz que Jesus é o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento, tudo que foi estabelecido na lei, aponta para Jesus. O tabernáculo de Moisés aponta para Jesus. Toda a lei, todo o sacrifício aponta para Jesus. Jesus é o Cordeiro do mundo. Jesus é aquele que veio para pagar a nossa culpa. Jesus veio para nos redimir. Jesus veio para justificar a mim e a você. É por isso que hoje
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida me livrou, te livrou, nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Nesse sentido, a igreja que nós vemos é uma igreja que vive a nova aliança, que anda debaixo da graça, que vive a verdade do Evangelho, que não anda mais debaixo de condenação, de acusação, de legalismo, de religiosidade, porque nós não estamos aqui ensinando, vivendo ou buscando uma religião. Nós estamos juntos, buscando a Jesus como Filho de Deus, num relacionamento íntimo, crescente, saudável e maravilhoso. Nesse sentido, eu quero então te convidar para ampliar a sua visão, para abrir a sua mente e para enxergar a igreja de Jesus com essas características. Relembrando com você: primeira, cheios do Espírito Santo. Segunda, sendo cristocêntricos, Jesus é o centro de todas as coisas. Terceiro, vivendo a nova aliança, vivendo a manifestação do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por amor de nós. E em quarto lugar, a igreja que nós vemos é uma igreja que prega, que realmente existe em função dos dois fundamentos máximos do Evangelho. Os apóstolos que edificaram a igreja em Atos, eles trouxeram alguns conceitos que são fundamentais para a nossa fé atual. A nossa fé atual, ela está baseada no ensino de Jesus, no ensino dos apóstolos, no ensino de Paulo. Lembre-se disso, e é por isso que dois fundamentos são inegociáveis na prática da nossa vida cristã. A igreja que nós vemos, ela pratica, ela vive, ela crê, ela ensina, ela prega a palavra da fé e a palavra da graça. São como duas pernas. Para que nós andemos, nos locomovamos de maneira saudável, precisamos desse movimento contínuo, duplo, que é justamente da perna direita e da perna esquerda. A perna da graça junto com a perna da fé. A palavra da fé que pregamos é a palavra que vai edificar, que vai consolar, que vai trazer cada vez mais a convicção do cuidado e da proteção do Senhor. A Bíblia diz aqui em Romanos 10:8, mas o que dizemos? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Uma palavra de coragem, uma palavra de que tudo é possível ao que crê, uma palavra de que não haverão impossíveis para aqueles que creem no Senhor, uma palavra de que situações podem ser transformadas. Nós andamos, vivemos pela fé, não andamos pelas circunstâncias, andamos pela fé. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 1 que somos justificados, Romanos 1, ele diz: o meu justo viverá pela fé. Romanos 5:1, somos justificados pela fé. Hebreus 10:38, o autor ele novamente repete: o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, não se compraz a minha alma. Deus não se agrada daqueles que saem da fé e querem andar por obras, por esforço próprio, por legalismo. A grande verdade é que o texto de Hebreus 11, versículo 6, é fundamental para nós hoje. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a primeira perna. Nós vivemos pela palavra da fé. E a segunda é a palavra da graça. Olha o que a Bíblia diz aqui em Atos 20:32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que Ele é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Esta palavra faz toda a diferença para mim. Como tem sido cristalino o entendimento da graça de Deus. Tudo é por causa dEle. É Ele quem faz. Nós somos frutos da sua graça. Nós estamos salvos pela sua graça. Efésios 2:8 e 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Perceba, é pela graça que o milagre vem até nós. É pela graça que obtemos vitórias. É pela graça que somos santificados. É pela graça que somos perdoados. É pela graça que somos aceitos. É pela graça que somos amados. É pela graça que somos filhos. Perceba o privilégio. Com essa convicção,
eu posso dizer a você, a igreja que nós vemos é uma igreja que prega, que vive, que pratica a palavra da fé e a palavra da graça. Em quinto e último lugar, e claro, não menos importante, nós apenas estamos aqui juntando fundamentos da igreja que nós vemos, que não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. E é por isso que eu quero te convidar para se fortalecer na família Luz para os Povos, na família Luz Uberlândia. Aqui estamos para te servir, aqui estamos para crescer junto. Por isso, aproveite para compartilhar esse vídeo novamente, aproveite para deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva e vamos juntos crescer no entendimento da igreja dos sonhos do Senhor, da igreja que Ele projetou para que nós sejamos uma noiva pura, uma noiva sem mácula, uma noiva sem ruga. E a quinta característica da igreja que nós vemos é uma igreja que é formada por pessoas que amam servir. Olha que coisa mais tremenda. Servir é o meu chamado. Servir precisa ser o seu chamado, porque se nós não servirmos, nós não entendemos o verdadeiro evangelho. Jesus disse claramente que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. A maior honra que um homem, que uma mulher de Deus pode ter é de servir. E a honra está não em servir os maiores, mas está em servir os menores. Foi isso que Jesus fez. Jesus se esvaziou de si para servir a homens pecadores. Ele nos amou dessa forma. E nesse sentido, a sociedade, as pessoas precisam ver em nós, em mim e em você, pessoas dispostas a servir, pessoas que se importam, pessoas que se preocupam, pessoas que não estão apenas incutidas, bitoladas em uma religião fechada, trancada, radical, extremista, muitas vezes até desequilibrada, muitas vezes até que faz discriminações. Não é essa a igreja que nós vemos. Nós vemos uma igreja participativa. Nós vemos uma igreja que tem disposição de servir o órfão, de servir a terceira idade, em servir aqueles que são carentes, abandonados, não apenas com alimento físico, não apenas com essa atitude, às vezes, de entregar uma cesta básica e dizer Deus te abençoe, não, mas com a atitude de se importar, com a atitude de visitar, de acompanhar, de trazer para perto, sabe, de crescer junto, de transformar uma realidade. É isso que nós queremos ser, uma igreja que ama servindo, uma igreja que faz, de fato, valer a pena o evangelho, porque o verdadeiro amor é composto por ações, por atitude. Dizer que amo, mas enviar a pessoa com fome, isso não é bíblico. Ou viver um evangelho onde nós simplesmente carregamos essa nomenclatura evangélica, mas não transformamos isso em realidade de vida. Não é isso que nós vemos, não é isso que nós queremos ser. Eu quero te convidar para fazer parte de uma igreja que ama servir, que ama cuidar, que ama proteger, que ama abençoar, que é extremamente forte na palavra, cheia do Espírito, cheia da presença, mas que se importa com as pessoas, se importa com a viúva, se importa com os idosos, se importa com os moradores de rua, se importa com os viciados em droga, se importa com todos aqueles que talvez estejam vivendo algum tipo de disfunção. Essa é a igreja que nós vemos, uma igreja que se importa, uma igreja que ama. Por isso eu quero concluir, trazer ao seu coração esse entendimento. Eu e você fomos chamados para sermos cooperadores do evangelho, não da igreja que nós intentamos ou planejamos ou achamos ser a melhor. Há pessoas que acham que a melhor igreja é aquela que cuida apenas de libertação. Outros acham que a melhor igreja deve ser uma igreja que faz louvor. Outros pensam que a melhor igreja é aquela que ensina como uma escola, uma faculdade. Outros acham que a igreja deve ser um hospital. Irmãos, eu penso que a igreja do Senhor Jesus, ela deve ter todos esses componentes. Ela deve ensinar a palavra, ela deve curar os enfermos emocionalmente, fisicamente. Ela deve sim ser um lugar de libertação, um lugar de provisão. Ela deve ter tudo isso como componente. Mas, prioritariamente, eu vejo a igreja, sabe como?
com duas características que são similares. Eu vejo a igreja como uma plataforma de lançamento, um lugar de preparação, de treinamento, de aprendizado, de cura, de libertação, mas um lugar de envio para abençoar famílias, através dos grupos de conexão, das células, dos ministérios, aqui em Uberlândia, em outras cidades, em outras nações. Eu vejo que nós somos levantados para sermos plataforma de envio, plataforma de bênção. E eu vejo a igreja também, sabe como? Como um aeroporto. Como assim? Os aviões vão chegando, vão se abastecendo, vão se preparando para levantar voos e alçar grandes viagens para servir, para abençoar, para amar e para fazer a diferença em todos os lugares. É por isso que eu quero te convidar para vir fazer parte, para compor, para somar com seus dons, com seus talentos. 2021 é o ano no qual nós vamos desenterrar talentos. A pandemia veio para enterrar, mas o Espírito Santo veio para desenterrar. Então eu quero trazer à sua memória as 5 características da igreja que nós vemos e que nós queremos construir, conforme o Novo Testamento, conforme Atos dos Apóstolos, conforme os ensinos daqueles que vivenciaram Jesus na sua plenitude. Primeiro, uma igreja cheia do Espírito Santo. Segundo, uma igreja cristocêntrica, aonde Jesus é o centro de todas as coisas. Terceiro, uma igreja que vive a nova aliança. Quarto, uma igreja que prega a fé e a graça. Quinto, uma igreja que ama servir. Essa é a igreja que nós vemos. Essa é a igreja Luz para os Povos de Uberlândia. E eu oro para que 2021 seja um grande ano para todos nós e que nós cumpramos todos os propósitos do Senhor. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. 2021, o ano do propósito, que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim, eu quero orar por nós. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta hora, declarando que esta palavra vai se cumprir em nós. O Senhor está nos ensinando, moldando, habilitando e preparando para sermos a igreja que vive cheia do Espírito Santo, que vive o Senhor Jesus no centro de todas as coisas, que vive a nova aliança também, que prega a palavra da graça e da fé e que ama servir. Que todos nós vivamos essa realidade como praticantes e não meramente ouvintes da Tua palavra. Eu oro, Senhor, capacita-nos e faz-nos ser a igreja que o Senhor sonhou, a igreja que o Senhor deseja, a noiva com a qual o Senhor quer se encontrar. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Um abraço, que Deus possa te abençoar, siga as nossas redes sociais e que 2021 seja maravilhoso para você. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, graça e paz.